Pois é, aprovado pelo Senado o decreto de calamidade pública que vai acelerar todo o processo para a liberação dos recursos ao estado do Rio Grande do Sul. Mota, claro, a análise é positiva em relação a esse dispositivo que acaba sendo aprovado, que permite a liberação rápida. Agora, qual é o cuidado que é preciso ter? Porque, naturalmente, estamos em um ano eleitoral, né? Oportunistas de plantão podem aparecer e criar uma série de necessidades para conseguir recursos. Compreende o que eu estou querendo dizer, né? Afinal, muitos gestores públicos ou não podem se aproveitar dessa situação. É evidente, Caniato. Eu acho que não há frase mais doce por um político ouvir do que liberação rápida de recursos, né? Já imaginou que maravilha? Vamos tirar a burocracia, vamos liberar rapidamente os recursos. Só tem um pequeno detalhe. A liberação de recursos é importante quando você tem um plano de ação e alguém comandando a ação. Porque senão, todo mundo sabe o que vai acontecer com esses recursos, né? E é justamente o que as pessoas me relatam que estão vendo. A falta das duas coisas. A falta de coordenação de um plano de ação e a falta de gente comandando. A expressão que eu mais ouvi das pessoas com quem eu falei foi: estão batendo cabeça. Exatamente isso, batendo cabeça. Todos os níveis de governo, à exceção, eu tenho que ser justo, eu vi relatos muito bons a respeito da Prefeitura de Porto Alegre. E a gente também entrevistou agora o prefeito de Bento Gonçalves. Eu dei uma olhada nas redes sociais, aqui nas informações. Também me parece que ele esteve à frente, está à frente de um trabalho espetacular. Quanto aos outros níveis de governo, a expressão foi essa: batendo cabeça. Eu ouvi, por exemplo, um relato de um amigo meu que está distribuindo cobertores lá em Porto Alegre. Ele me disse que ontem à noite ele estava dirigindo por um determinado local e tinha um senhor com 2 pedaços de pau postado em frente a uma rua, impedindo que as pessoas entrassem ali, porque o final da rua estava todo alagado. E aí o meu amigo perguntou para esse senhor: mas o senhor não tem medo? O senhor aí sozinho? Ele disse: olha, eu tenho que fazer, meu filho, porque não tem mais ninguém para fazer. Se não ficar alguém aqui, as pessoas vão descer por essa rua, vão chegar lá embaixo e vão ficar numa situação terrível. Então, parabéns aos cidadãos, aos voluntários do Rio Grande do Sul, aos gaúchos que estão colocando a sua própria vida em risco. Eu vi também muitas pessoas saindo de locais, aqui do Rio de Janeiro, atletas do surf, que foram com seus jet skis tentar fazer salvamentos lá, e eu vejo as pessoas criticando: esse pessoal está fazendo essas ações só porque quer aparecer na mídia social. Olha, se é para salvar a vida de gente, parabéns para eles, e eu vou ser o primeiro a dar o like lá na mídia social deles, porque essa é a forma correta de aparecer, da solidariedade. Quanto a essa questão de recursos, eu sugiro que a gente veja primeiro o comando e o plano de ação, depois o dinheiro. Pois é, essa decretação de calamidade pública vai permitir justamente uma maior flexibilidade e agilidade na aplicação desses recursos financeiros, não necessariamente tendo de respeitar aqueles limites que foram estabelecidos à União dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, Cristiano Beraldo, esse projeto de decreto legislativo tem validade até o dia 31 de dezembro. O que a gente precisa considerar em relação a esse dispositivo? De que forma os gestores públicos vão se utilizar disso? Mas qual é a atenção que todos devem ter com essa facilidade no emprego desses recursos? Na verdade, Caniato, o que nós estamos vendo, e esse bater de cabeças que o Mota citou, que é uma realidade cruel, porque as pessoas estão desesperadas. Não é que as pessoas estão com um problema, que elas vão ver como é que resolve. Não, elas estão com fome, com sede. Bebês, crianças, idosos expostos à contaminação de doenças graves. E aí, esse bater de cabeças, ele é resultado dessa ideia completamente ultrapassada e inapropriada para um país como o Brasil, de que estados e municípios são incapazes de tomarem decisões por si próprios, que todos têm que depender da União. Se houvesse independência dos estados,
se houvesse independência dos municípios, se os municípios pudessem ter autonomia diante do orçamento e da sua arrecadação, ao invés de só arrecadar, jogar para a União e depois ficar rezando para receber uma parte desse dinheiro de volta, a gente teria uma outra dinâmica, porque cada um assumiria a sua responsabilidade. Só que na dinâmica de hoje, onde a União é esse ser abençoado, que sabe tudo, que tem que ser responsável pela vida de todos, dos brasileiros, dos estados, dos municípios, porque somos todos incapazes, todos bobocas. A gente não consegue tomar decisão em relação à nossa própria vida. E aí, quando a União é cobrada numa situação de emergência, não sabe o que fazer, porque não há nenhum preparo. E eu vou lembrar algo que eu já comentei aqui semana passada ou na anterior. O Congresso americano aprovou 90 bilhões de dólares para ajudar Israel e Ucrânia, que estão em guerra. 90 bilhões de dólares para ajudar países terceiros. E aí a gente tem que usar isso para ter noção da nossa mediocridade como país. O Brasil, um país riquíssimo como somos, com esta costa de mais de 7.000 quilômetros quadrados, com uma agricultura abençoada que não tem igual no mundo, uma terra fértil. Nós ficamos procurando, perseguindo a mediocridade em tudo que podemos. Como é que não existe um orçamento para situações de catástrofe? Mas não é, eu vou dar 10 milhões aqui, vou dar 20 milhões acolá. Não, dinheiro de verdade, que possa fazer frente a uma população que está desesperada. Mas não, a União é absolutamente incompetente. O ambiente político que comanda a União não se preocupa com isso. E, de novo, eles têm que ser cobrados, porque quando houve o desastre de Mariana e Brumadinho, havia uma empresa privada responsável, e esta empresa foi processada e fez um acordo multibilionário para indenizar pelos seus prejuízos. Isso que nós estamos vendo lá e que o prefeito de Bento Gonçalves acabou de dizer que nada fizeram para evitar, sequer fizeram um estudo das barragens, isso tudo tem que ficar na conta dos políticos. Os políticos é que têm que ser responsabilizados por isso, mas ficam lá preocupados com a emendinha, porque eles querem mandar ali para o prefeitinho fazer uma pracinha para ele ir lá na inauguração. Essa é a mediocridade que nos leva a esse desastre. Aí agora fica todo mundo, ai meu Deus, olha só, temos que mandar o quê? Vamos fazer como? Não, já devia ter feito, e agora na hora que são cobrados não sabem o que fazer. Então este é o sinal maior que vem dessa situação. Essa mediocridade absurda que nos persegue, que é cultivada por as pessoas que deveriam estar tomando decisão, que, sobretudo, Canhoto, só para eu finalizar e reforçar o meu ponto, dar autonomia aos municípios e estados. Nós moramos na cidade, nós moramos no município, que nós tenhamos autonomia para decidir aquilo que é bom para cada um das cidades do Brasil. Pois é, um gaúcho enviou aquela mensagem para o Mota, Zé Maria, falando em frustração, olhando para as ações que estão sendo organizadas e tomadas. De que maneira o governo federal, os ministérios envolvidos com essa pauta do Rio Grande do Sul, o próprio presidente Lula, tem avaliado a performance do governo federal, a maneira como eles estão fazendo essa articulação com o governo do estado, com os municípios? Quais são as repercussões por aí, hein? Pois é, as repercussões é de que houve a ação, né? Imediatamente houve uma visita, e essa visita pode parecer propaganda, mas que seja, né? Pelo menos foi lá, viu, entendeu a magnitude, porque se ficasse aqui no Planalto Central do país, não saberia qual é a extensão da tragédia que se abate ainda, porque ainda está em andamento, no Rio Grande do Sul. E pela primeira vez eu vejo uma união tão grande, os presidentes da Câmara, Senado, do Supremo Tribunal Federal, e votar ali leis que possam facilitar o trabalho, porque esse é um trabalho do prefeito e do governador, basicamente. Mas o Ministério da Saúde está mandando 600 milhões, vai cuidar, porque em enchentes assim, propicia doenças, o aumento da dengue está previsto lá no estado, então haverá uma ação do Ministério da Saúde.
o Ministério de Portos e Aeroportos, o ministro Silvio foi lá, está avaliando o que fazer para liberar o aeroporto, mas já sabe que vai demorar. Há, através do Ministério de Minas e Energia, uma ação mandando eletricistas para lá de outros estados, né? São 3 estados mandando eletricistas. O sistema está interrompido, algumas subestações estão debaixo d'água, mas vai precisar de uma forte demanda na área de prevenção. Então há uma reação. O que está acontecendo é que é uma enchente superior às outras tragédias que a gente não pode esquecer, né? E bem superior. E isso vai deixar lições, espero. Primeiro, estabelecimento de uma emenda ou de uma lei para definir de como deve ser a reação. É preciso ter uma reação imediata e federal, porque nenhum prefeito e nenhum governador estão equipados para emergências assim, infelizmente, né? Então tem que estabelecer um comando do processo. É preciso ter um comando do processo, né? E o emprego de forças armadas e talvez o emprego de forças estaduais, como a Força Nacional. Nós estamos falando aí de defesa civil. Já existe um organismo assim, eu recebi detalhes, mas é insuficiente. A defesa civil nacional, né? Ela não tem equipamentos suficientes, carros, aeronaves e tal, nem sei se deveria ter de forma permanente, mas pelo menos acesso imediato, já definido. Olha, se precisar, tem ali os jatinhos que levam deputados e senadores e ministros para os lugares. Eles, os deputados, senadores e ministros, vão ficar sem esses jatinhos por um tempo e a Força Civil vai comandar o processo. Ou seja, é preciso definir algo assim e isso já está sendo estudado. Haverá repercussões e lições nesse processo no sul do país. É muito grave e ninguém está realmente sabendo lidar, porque a situação chegou a um ponto que não há o que fazer imediatamente, como tirar essas pessoas de água e fornecer água potável, que está comprometido, energia e assim por diante, né? Pois é, seguimos nessa programação especial, jornalismo da Jovem Pan News, dedicado, trazendo as últimas informações da situação do Rio Grande do Sul, dessa tragédia sem precedentes. Inclusive, há pouco, o governo do estado gaúcho trouxe as atualizações, um balanço, os novos números dessa situação do estado. 401 municípios foram impactados. No total, o estado tem 497, ou seja, 401 foram impactados de alguma maneira. 1.500.000 gaúchos foram afetados pelo mau tempo, pelas tempestades. Até aqui, 95 óbitos registrados, 4 estão em investigação, 131 pessoas seguem desaparecidas. Uma situação muito complicada, a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul.